Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja vendo esse vídeo. Eu sou o professor Raul de Biologia, que a gente está no canal Mais Biologia do Enem. E aqui a gente vai ter conteúdo exclusivo para você que quer destruir a prova do Enem. E para começar destruindo essa prova do Enem, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e compartilha com a galera. Para começar, solta a vinheta, produção! Então bora lá, pega seu papel, sua caneta e vamos bugar no Enem. Faça sua anotação aí, seu resumo. O assunto de hoje vai ser citologia. Citologia é uma área da biologia que vai estudar a célula em seus níveis de organização, mecanismo de reprodução e metabolismo. Raul, qual a importância da gente estudar a célula? A importância de estudar a célula é entender a organização dessa célula no organismo dos seres vivos e sua função. A célula é definida como unidade morfológica e fisiológica da maioria dos seres vivos, com exceção dos vírus. A célula começou a ser estudada a partir do advento do microscópio. Quem fez isso, Raul? Esse carinha aqui chamado Leeuwenhoek. Ele estava em casa fazendo lentes artesanalmente e aí ele fez uma lente com poder de aumento de 200 vezes e começou a observar essa lente no corpúsculo de água. E ali ele observou micro-organismos naquele corpúsculo de água. E aí ele começou a observar várias outras coisas, fibra muscular, espermatozoide. E ele passou suas ideias para um cara também muito importante, chamado Robert Hooke. Esse cara aqui, esse inglês, ele aprimorou um microscópio e começou a observar várias coisas também. Pena de ave, asa de inseto, pata de inseto, e observou uma cortiça. Cortiça, pessoal, é uma parte da árvore chamada de suber, que é a casca. Isso daí, eles retiram essa casca e fazem rolha de vinho. A rolha de vinho é devido a essa cortiça. E aí ele fez uma lâmina e observou nessa lâmina. Nessa lâmina ele observou que tinha vários espaços e ele chamou aquilo ali de célula. A célula, essa palavra vem do latim e se chama cell, que quer dizer oco. Na verdade, ali ele não observou uma célula, porque aquela parte, aquela casca, na verdade, estava morta. Ele observou ali apenas a parede celular. Vamos para frente. Outro cara importante aqui é Robert Brown. Mais na frente, Robert Brown aprimorou um microscópio mais aprimorado e ele conseguiu observar uma região esférica ali na célula e chamou aquilo ali de núcleo. Dois caras muito importantes também é Matthias e Theodor. Esses dois caras aqui são alemães. O Matthias, ele é botânico e o Theodor estudava fisiologia e anatomia. O Matthias disse o seguinte, que toda planta era constituída de célula. Um ano depois, Theodor disse que todo animal é constituído de célula. E aí, o que é que eles fizeram? A teoria celular, que diz que todo organismo é constituído de célula. A célula é a unidade morfológica e fisiológica de todo ser vivo. E toda célula vem a partir de outra célula. E aí, vamos estudar um pouquinho sobre os vírus, falar rapidamente. Os vírus, Raul, você disse lá atrás que ele é uma exceção à regra, que ele não tem célula. Mas embora ele não tenha célula, ele necessita de uma célula para poder se reproduzir. Então ele é chamado de parasita intracelular obrigatório. Ele não tem célula e é chamado de acelular e necessita de uma célula. Nessa célula ele coloca seu material genético e a célula faz todo o trabalho para esse vírus e vai reproduzir esse vírus. Beleza? Vamos passar mais para frente e falar das células eucariontes e procariontes agora. Agora vamos entender aqui as células procariontes e eucariontes e vamos diferenciar isso daí. Raul, quem é que tem célula procarionte? As bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. Vamos ver o que ela tem diferente aqui das eucariontes, vamos entender as características. As células procariontes, por características muito importantes que caem nas questões,
é o seguinte, ela não tem uma membrana nuclear. Ou seja, o seu DNA ele é todo solto no citoplasma. Ele não tem uma membrana ali cobrindo o DNA, deixando ele todo juntinho, não. É todo solto. Ele possui uma parede celular de peptidoglicano. O que é peptidoglicano? Peptídeo vai ser a proteína e o glicano vai ser o açúcar. Então, é um polímero de proteínas e açúcares. Isso daí mais na frente a gente vai poder estudar tipos de bactérias gram-positivas e gram-negativas. Mas é mais para frente. Membrana plasmática. Ele possui uma membrana plasmática, assim como nós seres humanos, lipoproteica, ou seja, de lipídios e proteínas. Ele não possui organelas membranosas. Se liga aí, não possui organela membranosa. Isso daí é muito importante. Mas ele possui uma organela não membranosa. Essa organela aqui não possui uma membrana, que são os ribossomos. Os ribossomos são importantes para a síntese proteica. O ribossomo dos procariontes ele é chamado de ribossomo 70S, porque ele é um ribossomo que tem suas subunidades menores do que as dos eucariontes. Uma coisa muito interessante aí, se a gente falando das cianobactérias, as cianobactérias elas são autótrofas, certo? Elas conseguem produzir seu próprio alimento, porque na célula dela ela possui a clorofila e ela consegue assim fazer um processo de fotossíntese e produzir seu próprio alimento. O resto das bactérias são heterótrofas. Células eucariontes a gente vai ter de dois tipos: animal, se liga aí, monstrinho, e vegetal. Presta atenção. A célula animal, vamos entender aqui, ela tem ausência de parede celular. Veja só, procarionte tem parede celular, aqui ela não vai ter parede celular. Vai ter organelas membranosas sim. Aqui a gente vai ter organelas membranosas, que a gente vai fazer uma aula só disso, falando do retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi e várias outras organelas que tem. Mas eu quero que você foque aqui nessas duas organelas aqui, ó. Os centríolos e os lisossomos. Os centríolos, pessoal, e os lisossomos, eles só tem na célula animal. Apenas a célula animal tem os centríolos e ribossomos. O centríolo ele vai servir para puxar as fibras do fuso no processo de divisão celular e também vai servir para a formação de cílios e flagelos. Ele vai servir para o processo de digestão intracelular, os lisossomos. E o célula animal, os eucariontes, eles são heterótrofos, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento, com exceção de uma lesmazinha que foi achada que ela faz o processo de fotossíntese sim. Alguns são heterótrofos por ingestão, como nós seres humanos, e outros, como os fungos e as bactérias, eles lançam, os fungos e as bactérias, ó, corta isso daí, pelo amor de Deus, os fungos e também as aranhas, elas jogam enzimas no seu alimento e aí ele faz aquele processo de digestão fora do indivíduo e aí depois ingere. A gente vai dizer que eles são heterótrofos por absorção. Célula vegetal. Antes disso, ribossomos. Ribossomos a gente viu aqui, ó, ele é diferente. O ribossomo aqui, ó, ele é 80S. É um ribossomo maior do que a célula procarionte. Se ligar nisso daí. Célula vegetal. A célula vegetal ela vai ter uma parede celular. Ah, Raul, essa parede celular ela é igual à parede celular do procarionte? Não. A célula vegetal aqui, ó, ela é diferente porque ela é constituída de celulose. A constituição da parede celular do procarionte é de peptidoglicano, é diferente. Ele vai ter um vacúolo. Esse vacúolo, nele vai ter substâncias orgânicas e inorgânicas e também enzimas que vão servir mais ou menos como se fossem os lisossomos para o processo de digestão intracelular. Vai possuir os cloroplastos. Nos cloroplastos, dentro dele vai ter clorofilas. O cloroplasto é uma organela membranosa. Dentro dele vai ter a clorofila que vai fazer a fotossíntese. Lembrando que tem o cloroplasto e dentro tem a clorofila. Lá nas procariontes, a cianobactéria ela tem apenas a clorofila. Viu aí a diferença? E eles são autótrofos, ou seja, a partir do processo de fotossíntese, ele produz seu próprio alimento. Galera, é isso aí. Se gostou, não esquece de dar o like. Pega aí meu Instagram. Tamo junto.